Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Mais uma noite, mais um dia que o Senhor nosso Deus preparou para nós estarmos aqui junto hoje pelo canal Projeto Missões, crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo mais um pouco da Bíblia. É muito importante, meus irmãos, nós estar, louvado seja Deus, todos os dias, meditando nas Escrituras. Como a Bíblia diz, em Salmos capítulo 1, louvado seja Deus, no versículo 2 e o 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e dará o seu fruto na estação própria. Palavra de Deus que é poderosa, como disse Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Palavra de Deus é a palavra de Deus que é o alimento do cristão. Assim como nós precisamos se alimentar, louvado seja Deus, o nosso corpo físico, ele precisa de proteína, ele precisa de alimento, precisa de água para nós sobreviver. Assim a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Mateus 4,4, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Meus irmãos, estamos aí numa série de estudo sobre o Apocalipse. Na verdade, nós estamos falando de escatologia. Escatologia que é o estudo das últimas coisas, das coisas que há de acontecer. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias na face da terra. E a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada da terra. Você que está aí, garfo na mão, quem vai ser o anticristo? O monstro que vai andar pelas cidades? Então nós vamos aprender quem vai ser o anticristo. Vamos saber aqui hoje, é um estudo muito importante, amém? Então vamos lá. Quem é o anticristo? A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo ou se opõe em lugar de Cristo. Irmão, olha só. Quem é anticristo? A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo. Quem é o anticristo? É um falso Cristo. Ele é o oposto de Cristo. O anticristo é um falso Cristo. O anticristo, ele é oposto. Ele é o oposto de Cristo. Ele vai querer imitar Cristo. Ele vai vir enganar. Ele vai enganar as nações. Milhões de pessoas vão achar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, porque ele vai ter poder dado pelo diabo para fazer sinais, para fazer maravilhas. Então nós vamos saber quem vai ser o anticristo. Quem é o anticristo? Então vamos lá. O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como o Senhor Jesus veio à terra para fazer a vontade de Deus, assim também o anticristo vai vir para fazer a vontade de Satanás. Irmão, o diabo, ele sempre gostou de imitar. O diabo, ele tenta imitar Deus. E o diabo, assim como Deus tem a sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo também, ele criou a sua trindade. Qual é a trindade satânica? A trindade do mal é formada por Satanás, é um imitador. Tudo que Deus tem, o diabo fará a sua imitação.
Há um Deus Pai, um Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade. Satanás, querendo imitar a Deus, ele terá um filho. E esse será chamado Anticristo. A trindade do diabo, então, vamos ver, na Bíblia, em Apocalipse, chama Satanás de o dragão. Então está aqui, a trindade satânica. O dragão é Satanás, a besta que subiu do mar é o Anticristo, e a besta que subiu da terra é o falso profeta. Vimos aqui, então, 3, a trindade do mal, a trindade satânica. O dragão, que é Satanás, a besta que sobe do mar, que é o Anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Então, meus irmãos, quando o Anticristo entrar em cena, ele pode não ser o que você espera, o que as pessoas vão esperar. Ele não estará vestido de preto, da cabeça aos pés, com os olhos vermelhos e fogo saindo da sua boca. Na verdade, ele será um líder mundial. O Anticristo, que é o filho de Satanás. O Anticristo, que é o oposto de Cristo, que é contra Cristo. Ele será um líder mundial muito carismático. Ele vai ser talvez um de boa aparência. Ele vai ser muito carismático. Ele vai trazer uma falsa paz. A missão dele é enganar, é mentir, é ensinar o erro para que as pessoas venham viver no erro, viver na mentira. Então, se o Anticristo vier com os olhos vermelhos, com chifre grande, com garfo na mão, todo mundo não vai aceitar o Anticristo. As pessoas vão ver que é um monstro, que é um bicho. Mas não, o Anticristo vai vir de terno e gravata. O Anticristo vai vir bonito. O Anticristo vai ser um líder político mundial. Ele vai ser carismático, um grande orador, ele vai falar bem, ele vai ter entendimento da economia, de tudo. Muito convincente. Ele vai ter o poder de persuadir, de convencer as pessoas. E provavelmente muito bonito, né? Ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez antes. O Anticristo vai ser um líder político. Ele vai governar o mundo, todos os reinos. Essa nova ordem mundial é uma preparação para o Anticristo assumir o governo mundial. E ele vai ter tanto poder que nem Salomão teve, nem Davi teve, nenhum rei da terra teve. Porque o Anticristo, ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez antes. Ele vai resolver o conflito do Oriente Médio, vai livrar o mundo temporariamente do terrorismo e será saudado como o maior orador da paz que já viveu. Ele vai trazer uma falsa paz na terra. Ele vai fazer sinais, vai fazer maravilha. E muitos, inclusive Israel, vai pensar que ele é o Cristo. Ele vai ter poder dado por Satanás. Assim como Jesus veio a esse mundo e operou sinais, prodígio, maravilha, curou, salvou, libertou, foi enviado por Deus para libertar e salvar, assim também o Anticristo vai vir a esse mundo, vai fazer sinais, vai curar, vai fazer maravilha, vai convencer o mundo a acreditar que ele é o Cristo. Então o Anticristo, quem é ele? Oposto de Cristo. Ele é contra Cristo. Ele é inimigo de Jesus. Ele é o falso Cristo.
O anticristo só vai surgir na terra depois do arrebatamento. O anticristo só vai surgir na terra depois do arrebatamento. Tem muitas pessoas dizendo que o anticristo já está na terra, que o anticristo já veio. Mentira. O anticristo só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada. O anticristo só vai vir no início da grande tribulação. Eu vou provar para vocês, vou mostrar na Bíblia, que o anticristo ainda vai vir. Ele só vai vir depois que a igreja for tirada, depois que a igreja for arrebatada. Vamos comigo na Bíblia. O anticristo só vai vir na terra depois do arrebatamento da igreja. Amém? Vamos ver isso. O mistério da injustiça que já opera no mundo. Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Todos abrem a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto: porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então, o mistério da injustiça que já opera no mundo, ou seja, o espírito do anticristo já opera no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. O espírito dele já está no mundo. E que espírito é esse? O espírito do falso Cristo, o espírito do engano, o espírito da mentira já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. O mistério da injustiça que já opera no mundo. Vamos ver então o mistério da injustiça que já opera no mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Se na época de Paulo, irmão, olha só que interessante, o espírito do anticristo, já na época de Paulo, o espírito do anticristo, já através do ministério da injustiça, já operava. Imagine agora, irmão, imagine hoje, vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos de corrupção. A corrupção, a imoralidade sexual tomou conta de toda a sociedade. A corrupção é o mistério da injustiça. É o espírito do anticristo que já comanda a corrupção. É o espírito do anticristo que já domina aí, ó, a imoralidade sexual, a mentira, o ódio e muitas injustiças. Isso acontece no mundo inteiro. A vida humana praticamente já não tem mais valor. Por causa da injustiça, por causa desse espírito da injustiça que já opera no mundo. O mistério da injustiça que já opera no mundo é o espírito do anticristo. O espírito do engano. Esse espírito do engano, irmão, que engana as pessoas, que faz as pessoas acreditar na mentira. Esse espírito da corrupção, da imoralidade sexual, do ódio, da maldade, já é o espírito do anticristo enganando as pessoas. Veja comigo em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já está na terra, já está no mundo. O espírito. Vamos lá. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Aqui, ó, o texto diz que o espírito do anticristo já está no mundo. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. E eis que já agora está no mundo.
Qual é o espírito do anticristo? O espírito do engano, da mentira, que engana as pessoas, que faz as pessoas acreditar em mentira. Então, o espírito do erro, o espírito do engano, do anticristo já está no mundo. Esse é o mistério da injustiça que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Amém? Paulo vai falar algo interessante também. Então vamos lá. O anticristo em pessoa, o anticristo em pessoa, o anticristo homem, só vai vir depois que a igreja for arrebatada. Só depois do arrebatamento. Agora, o espírito do anticristo, o espírito do engano, do erro, da mentira, ele já está na terra. Então, para o anticristo vir em pessoa, em carne, para ele assumir o governo mundial, primeiro tem que vir o espírito da injustiça, tem que vir apostasia. Veja comigo, apostasia que já está na terra. Irmão, já está tudo preparado. A nova ordem mundial já prepararam o governo do anticristo. Eles estão preparando aí já a marca da besta. Já tem pronto, os chips já estão prontos. A nova ordem mundial foi uma reunião que a ONU fez já para preparar o governo para o anticristo. Esse novo líder político que vai governar o mundo. Mas ele só vai assumir o governo da terra quando a igreja for arrebatada primeiro. Primeiro a igreja arrebatada, depois do arrebatamento vem a grande tribulação e o anticristo vai assumir o governo mundial. Mas para ele vir primeiro, para o anticristo assumir o governo, primeiro vem o mistério da injustiça, que é o espírito do engano, do erro. Depois vem a apostasia, que nós já estamos vivendo tempos de apostasia. Veja aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então olha aqui, ó. O homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Ele só vai se manifestar depois que vier primeiro a apostasia. Primeiro vai vir a apostasia, que já estamos vivendo a apostasia. O governo do anticristo já está preparado. Nós estamos vivendo o tempo de apostasia. O que é apostasia? Paulo está dizendo aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Então vai vir a apostasia, depois o anticristo vem. Depois da apostasia. Apostasia significa desvio, afastamento, que quer dizer abandono da verdade e da fé. Irmão, nós já estamos vivendo tempos de apostasia. Nós já estamos vivendo tempo de afastamento, de desvio, de abandono da fé. Muitos têm se desviado, muitos têm abandonado a verdade e a fé cristã. Paulo diz isso. Nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos iam se apostatar da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Paulo diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos iam se apostatar da fé. E apostasia significa afastamento, abandono, desvio da verdade e da fé cristã. Nós já estamos vivendo apostasia. O anticristo já vai se apresentar ao mundo. Porque Paulo está dizendo que o anticristo só se manifestaria depois que viesse a apostasia. E nós já estamos vivendo a apostasia.
o desvio, o abandono da verdade, da fé cristã. Quantas igrejas, quantos cristãos já se desviaram, se afastaram, já abandonou a verdade, os princípios bíblicos, se esfriaram totalmente da fé. Hoje, muitas igrejas estão se desviando, se afastando da fé e da verdade bíblica, da sã doutrina. Estes deturbam, irmão, quantos pastores estão deturpam as escrituras sagradas e acabam e muitos pastores já estão aceitando dentro das igrejas o erro, a mentira, como por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade, culto a anjos e muitas crendices, miticismo que corrompe a sã doutrina. Muitos hoje já estão sendo enganados por Satanás dentro das igrejas. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando aborto, casamento de homossexual, estão aceitando o divórcio, estão aceitando toda a prática de pecado. Isso é apostasia. O pecado não é mais pecado hoje. Hoje as pessoas tudo falam que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. É apostasia. Pastores e lideranças que não prega arrependimento, que não prega santidade, que não prega contra o pecado, estão apostatados, estão desviados da fé, estão desviados da verdade. Esses pastores aceitaram o erro, o engano do espírito do anticristo. E a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá a Deus. A apostasia dentro da igreja, irmão, está aí, ó. Está aí. Um evangelho muito fácil. Essas lideranças que prega porta larga, dizendo que Deus só quer o coração, dizendo que só uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode beber, pode fumar, pode fazer o que você quiser da sua vida, que você já está salvo. Isso é apostasia, irmão. Esses shows gospel que você vê aí, essa adoração a homens, esse comércio dentro da igreja, a igreja virou comércio, o povo só quer lucrar, cantor só canta por dinheiro. Hoje todo mundo quer ser pastor, quer abrir igreja para ganhar dinheiro. Isso é apostasia. Os irmãos já não vivem mais a fé viva, sobrenatural, a fé cristã. Já não vivem mais a sã doutrina. Quantas igrejas que andavam na sã doutrina, que ensinava o santo ensinamento das Escrituras, que hoje abandonaram a sã doutrina. Isso é apostasia. E a Bíblia diz que o anticristo, ele vai se manifestar depois que vier a apostasia. Então a apostasia já está na terra, já está no mundo. Muitas igrejas se corrompendo, liderança. Amém? Então eu vou te mostrar mais algo aqui interessante. O anticristo só vai vir ao mundo, ele só vai assumir o governo mundial depois que a igreja for tirada. Como assim? Vamos ver isso aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor. Somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Vou ler essa frase, ó. Somente a um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Vamos prestar bem atenção nesse versículo, irmão. Nós temos que observar os detalhes, ponto, vírgula, temos que respeitar tudo. Vamos ver o que Paulo diz aqui.
A manifestação do anticristo para assumir o governo, que ele vai ser um líder político, ele vai governar o mundo, só vai ser depois que a igreja for arrebatada. Olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Olha o que diz aqui, eu vou ler bem devagar para você entender. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. E agora vós sabeis o que detém. O que é deter? Ou seja, por que o anticristo ainda não assumiu o governo? Por que ele ainda não se assentou no trono dele? Porque alguém está detendo ele. Olha o que Paulo está dizendo, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ele está sendo detido ainda. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Ou seja, aqui o espírito do engano, o espírito do erro já opera, que é o espírito do anticristo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. O 8. Então será, olha aqui, ó. Então será revelado o iníquo. Ele só vai ser revelado, ele só vai se apresentar ao mundo depois que a igreja for tirada. O 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, o anticristo só não veio ainda porque o Espírito Santo que habita na igreja, o Espírito Santo, o anticristo só não veio ainda porque o Espírito Santo que habita na igreja de Cristo o detém. Quem detém o anticristo? O Espírito Santo, que habita na igreja de Cristo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Jesus falou, o próprio Senhor Jesus falou, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não tem, porque não conhece e não o vê. Mas vós sim, porque ele estará em vós. Por que o anticristo ainda não assumiu o governo mundial? Porque a igreja ainda está na terra. Porque o Espírito Santo o detém ele ainda. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas depois que o cristão for tirado, observa aí no versículo 6, ó. E agora vós sabeis que o detém, para que ao seu tempo seja manifestado. Olha o versículo 7, 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o ministério da justiça opera, e somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado? O Espírito Santo, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser tirada. Vai ser tirada. Depois que a igreja for tirada, o anticristo vai se assentar no trono do governo mundial. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então o anticristo se revelará ao mundo como um grande inimigo de Deus. A igreja vai ser tirada, porque o Espírito Santo detém o anticristo ainda. Depois que a igreja for tirada, o anticristo vai se revelar ao mundo como oposto de Cristo, inimigo de Deus. E agora vós sabeis o que detém, como diz Paulo aqui, para que a seu tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um agora que o retém, que até que do meio seja tirado. Então,
será revelado o iníquo. Amém? Então, o surgimento do anticristo será durante a grande tribulação. Amém? O nosso próximo tema agora é: o surgimento do anticristo será durante a grande tribulação. Logo no início da grande tribulação, quando começar a grande tribulação, o mundo vai receber o anticristo, o governo mundial, a nova ordem mundial, anticristo, oposto de Cristo, inimigo de Deus. O anticristo surgirá na grande tribulação, pois o diabo preparará a sua chegada e o colocará em posição de destaque, conforme consta em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. O anticristo será visto como solução final, como salvador do mundo. Irmão, Satanás vai dar poder para o anticristo. Ele vai ter poder. Ele vai ser visto pelo mundo como solução final. Ele vai resolver os problemas, vai trazer uma falsa paz, porque uma das características do anticristo é enganar. Ele vai trazer uma paz mentirosa. Ele vai trazer uma paz falsa. Ele vai melhorar a economia do mundo. Essa crise mundial vai acabar. Ele vai trazer a prosperidade. Ele vai trazer a fartura. E em todo mundo, nossa, esse é o Cristo, ele é o Messias. Israel vai fazer uma aliança com ele, achando que ele é o Messias. Ele vai ter um poder de persuadir, de enganar, de convencer as pessoas, fazendo as pessoas acreditar na sua mentira, no seu engano. Então, depois que a igreja for arrebatada, vai iniciar 7 anos de tribulação na terra. E o anticristo, ele vai estabelecer o seu governo. A nova ordem mundial será comandada pelo anticristo. E ele terá poder até para fazer sinais. Quem é o anticristo? O anticristo, irmão, presta aqui, ó, a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 9. Irmão, o livro de Apocalipse é simbólico, é simbologia. Essa besta simboliza o anticristo, a besta que subiu do mar. A primeira besta é o anticristo, que subirá do mar, das águas, que significa, as águas, significa pessoas, povos, multidões. O anticristo será um líder político que vai governar o mundo. A besta que Daniel viu, os seus chifres, a besta que João viu, que sobe do mar. Por que subiu do mar? Porque o mar simboliza nações, simboliza povos, simboliza multidão. Ou seja, será o governo do anticristo. A besta que subiu do mar é o anticristo, simboliza o anticristo. Ele vai governar o mar, nações, multidões, povos, língua, tribo, raças e nações. A primeira besta que subiu do mar é o anticristo. A Bíblia fala de paz e prosperidade que a terra experimentará no período do governo centralizado da besta. Daniel capítulo 11, versículo 36. Ele receberá poder concedido pelo dragão, que é Satanás. Apocalipse 13, versículo 12. Então ele vai vir com uma falsa paz, ele vai vir com poder, com sinais, com maravilha, vai enganar todos. Todos serão enganados pelo anticristo. Ele vai vir com o número 66, a marca da besta, o chip que já está sendo feito.
que já já vai virar lei mundial. Todos serão obrigados a ter esse chip, a marca da besta. Adquirirá um significado peculiar no período da grande tribulação. Porque na Bíblia está escrito que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca do anticristo, o nome da besta ou o seu número. O anticristo, irmão, quando ele assumir o governo, ele vai estabelecer uma lei mundial. Ó, a partir de hoje, ninguém compra, ninguém recebe salário, ninguém entra no mercado, ninguém vai vender um carro, ninguém vai vender uma casa se não tiver a minha marca. E a minha marca será a marca de homem. 666, a marca da besta. Tá bom? Então a primeira besta é o anticristo. Ele terá uma marca, 666. A segunda besta que sobe da terra, a primeira que sobe do mar. O governo do anticristo sobre as nações e o mundo. A segunda besta que sobe da terra, uma sobe do mar, o anticristo. A segunda besta sobe da terra. Quem é a segunda besta? Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 14. A segunda besta é o falso profeta. O anticristo vai ter um falso profeta. Subirá da terra o falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo. E as duas bestas serão duas figuras distintas. O anticristo vai ter também os seus falsos profetas, que na verdade já tem um monte de falsos profetas aí na terra, enganando a muitos. Mas ele vai ter um falso profeta que será conhecido mundial, que terá poder de fazer sinais. E ele vai fazer sinais em nome do anticristo. Irmão, será terrível. Eu não quero estar aqui. Eu não quero conhecer o anticristo. Eu não quero a marca da besta. Eu espero Jesus hoje. E tem crente aí esperando Jesus na grande tribulação. Tem crente aí esperando Jesus após a grande tribulação. Tem uns mini-tribulacionistas, tem uns pós-tribulacionistas. Estão esperando Jesus nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Eu espero Jesus hoje. Se você quiser ficar aí para conhecer o anticristo e ser tatuado com a marca da besta, é problema seu. Eu quero ser arrebatado antes. Eu estou orando para Jesus voltar logo. Como é chamado o anticristo na Bíblia? Como é chamado o anticristo na Bíblia? Como é chamado o anticristo na Bíblia? O anticristo na Bíblia, ele tem vários nomes. Nomes que são as suas características. As características do anticristo, os nomes que é dado a ele. Vamos ver? Então vamos lá. Vamos ver. Como é chamado o anticristo? Suas características. Vamos lá. O homem do pecado. O anticristo é conhecido na Bíblia, o homem do pecado. Onde está escrito isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, uma das características do anticristo é que ele é o homem do pecado. O anticristo tem vários nomes, e um dos seus nomes é o homem do pecado. O anticristo será um super-homem satânico. O que significa homem do pecado? Ele será um homem satânico. Mas essa é uma máscara escondido que ele realmente é. Ele vai vir com uma máscara. Como assim uma máscara? Ele não vai se revelar que ele é satânico. Ele não vai se revelar, não, eu sou o diabo. Ele vai vir enganar.
Ele vai dizer, não, eu sou Cristo, eu tenho a solução da economia mundial. Eu tenho a solução de todo mundo ser próspero. Eu tenho como resolver os problemas do Oriente Médio. Eu vou trazer paz. Eu vou fazer uma só moeda. Eu vou dominar o governo inteiro. Para isso, vocês precisam acreditar em mim. Eu quero fazer uma aliança aí com 10 nações, com as nações fortes. Inclusive, eu quero fazer uma aliança com Israel. E eu tenho já a cura do coronavírus. Eu tenho a cura do câncer, eu tenho a cura da AIDS. Eu sei como resolver isso. Acredite em mim. Então ele vai enganar todo mundo. E ele vai ser um homem, talvez de aparência bonita. E ele vai vir enganar todo mundo. Por isso ele é chamado o homem do pecado. O homem maligno. O homem maligno. O homem enviado por Satanás, que é o anticristo. O homem do pecado. Como é chamado o anticristo? Filho da perdição. O anticristo tem vários nomes. Característica que caracteriza ele. Então o anticristo é chamado o homem do pecado e filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O anticristo também é chamado o iníquo. Iníquo. O que significa iníquo? A Bíblia chama o anticristo de iníquo. Por que a Bíblia chama o anticristo de iníquo? Qual o significado desta palavra iníquo? Iníquo significa que é injusto ou perverso. A palavra iníquo significa injusto ou perverso. O anticristo será injusto. Ele será perverso. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10. O anticristo é chamado de iníquo. Iníquo significa injusto ou perverso. O anticristo é chamado na Bíblia o ímpio. O anticristo, ele é chamado na Bíblia o ímpio. Ele é ímpio, será um ímpio terrível. Onde está escrito isso na Bíblia? Isaías, capítulo 11, versículo 4. O anticristo será chamado de ímpio, o ímpio. Isaías 11, versículo 4, diz assim, ó: mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Matará ao ímpio. Esse ímpio é o anticristo. Então será revelado iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2,8, confirmando o que Isaías diz no capítulo 11, versículo 4. Amém? O anticristo também é chamado de assolador. O anticristo também é chamado de assolador. Assolador é uma das suas características. Vamos ver isso na Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27 diz assim: ele afirmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui, ó. O anticristo é chamado por Daniel de assolador. Ele é o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. O anticristo é chamado o assolador. O anticristo é chamado também besta. O anticristo é chamado besta.
A besta simboliza o anticristo. A besta que João viu subiu do mar, ou dos povos, das nações, é o anticristo. Apocalipse 13, versículo do 1 ao 9. Daniel capítulo 7, versículo 11. O anticristo também será um líder político ditador. O anticristo será um líder político e ditador. O seu governo será de esquerda. Seu governo será ditador, comunista. Ele vai enganar todo mundo, vai dar uma falsa paz, vai trazer economia, prosperidade para o mundo inteiro. Primeiro ele vai enganar, depois que a máscara dele cair, aí os judeus vão romper a aliança com ele e vão ver que foram enganados. Então o anticristo será um líder ditador e fará grandes coisas. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Segundo a Tessalonicenses 2,9, ele será um líder político e ditador. Ele terá poder para fazer sinais e prodígio no seu governo. O anticristo terá o controle de tudo no seu governo. Repetindo, esse é o nosso próximo tema. O anticristo terá o controle de tudo no seu governo. Ele vai controlar tudo. Ele vai controlar, inclusive, a sua vida. Se você não se arrepender hoje, não santificar a sua vida, se tu não santificar, não se arrepender, ele vai te controlar. Ele vai controlar a economia mundial. Vamos ver o que o anticristo vai controlar? Olha aqui, ó. Ele vai controlar o governo e a economia mundial. Quando ele assumir o governo, ele vai controlar toda a economia mundial. O governo do anticristo será a soma de todos os sistemas malignos que já governaram ante o mundo. O governo do anticristo será maligno. Nunca houve um governo tão maligno, tão mau como o governo do anticristo. No governo do anticristo, todos serão vigiados e controlados por ele. O anticristo ele vai te controlar. Sabe como que ele vai controlar você? Com a marca da besta. Você vai ser vigiado. Você vai ser controlado. Como assim, pastor? Eu não. Não larga o pecado não para você ver. Não larga a mentira não para você ver. Você que anda traindo a sua esposa, adulterando. Você que anda vendo pornografia, se prostituindo. Você que anda difamando, caluniando os outros. Você que anda vivendo pior do que os ímpios. Não se arrepende não. O anticristo ele vai te controlar. Ele vai te vigiar. Ele terá o domínio sobre você. Ai, pastor, está amarrado. Eu não quero estar aqui não. Nem eu. Então vamos colocar nossa vida em ordem. Vamos santificar, vamos se arrepender, vamos consertar, vamos obedecer a sã doutrina. Porque o negócio é sério. O anticristo vai controlar a religião para ser adorado. A religião vai ser controlada por ele. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O anticristo vai controlar a cada indivíduo com a sua marca da besta. O anticristo vai controlar o exército mundial, levando-os à guerra do Armagedão para guerrear contra o Messias. O anticristo vai ter um poder militar. Ele vai controlar os exércitos mundial na guerra do Armagedão para guerrear contra o Messias, contra Israel.
todos os exércitos do mundo, com bombas nucleares, como China, Rússia, até os Estados Unidos e muitas outras nações, vai vir contra Israel para lutar contra o Messias. E aí Jesus vai derrotar todos os exércitos e vai destruir o anticristo. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 ao 21. Amém? Quanto tempo vai durar o reinado do anticristo? Quanto tempo o seu governo vai durar? 7 anos. Que vai ser os 7 anos de grande tribulação. 7 anos é dividido em 3 anos e meio. Os 3 primeiros 3 anos e meio vai ser só de falsa paz. A economia mundial vai ser próspera. Ele vai trazer uma falsa paz nos 3 primeiros anos e meio. Depois, meu irmão, vai vir a ira de Deus. Vai vir um castigo. Vai vir coisas terríveis sobre a terra. Aí as pessoas, cadê o anticristo? Cadê aquele homem que fazia sinal? Cadê aquele homem que melhorou a economia? Sabe o que o anticristo vai fazer? Vai matar todos que negar a marca da besta. Todos os judeus que crer no Messias, na grande tribulação, vai morrer. Gentios que também vai crer no Messias, porque, irmão, o evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação. Será pregado por 2 testemunhas. Então, muitos vão crer no Messias. E as pessoas que vão crer são pessoas que nunca ouviram o evangelho antes. Nunca ouviram o evangelho antes. Então, o evangelho vai ser pregado. Quem crê no Messias, quem confessar Jesus como Salvador, o anticristo vai matar. Ele vai fazer guerra. Ele vai perseguir os santos. Ele vai cortar a cabeça, vai degolar. Então, o governo do anticristo vai durar 7 anos. Vamos ver isso? Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Por 7 anos. Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 20, versículo 24 e versículo 25. O governo do anticristo terá a duração de 7 anos. Veja, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Este é daqueles que tinha olhos, e uma boca que lhe falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Amém? Que será 7 anos, o reinado do anticristo. O anticristo não terá respeito ao amor das mulheres. E não vai respeitar nenhuma religião. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Algumas pessoas acreditam que ele será homossexual. Eu já não sei porque a Bíblia não está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo que ele não terá respeito ao amor das mulheres. O que eu entendo com Daniel capítulo 11, versículo 37. Não terá respeito a Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum.
porque sobre tudo se engrandecerá. Ele não vai ter respeito a Deus, não vai ter respeito a nenhuma religião, não vai ter respeito ao amor das mulheres. Pastor, me explica isso, quando a Bíblia diz que não vai ter respeito ao amor das mulheres. Eu acredito que essa passagem fala do seu caráter cruel. O anticristo será tão cruel, ele será tão perverso, tão duro e desumano, que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Ele será um grande machista, um homem sem sentimento, duro, perverso, um caráter cruel, desumano. Não terá respeito ao amor das mulheres. Não respeitará a religião ou qualquer Deus que deles venha. Então, quando fala não terá respeito ao amor das mulheres, não respeitará religião, não respeitará Deus, está dizendo do seu caráter cruel, perverso, duro, mau, sem sentimento, sem amor. O anticristo, ele vai ter um governo único. Durante 7 anos não vai ter eleição para presidente nem para reis. Ele vai governar todos. Ele será o líder de todos. Seu governo será único. Único. O governo único é a nova ordem mundial, irmão. Ele vai governar a OTAN, vai governar a ONU, vai governar todas as nações mais poderosas do mundo, como Estados Unidos, China, Rússia, países da Europa, todos será controlado pelo anticristo. Seu governo será único, será a nova ordem mundial. Veja isso em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 3. Os 10 chifres da besta. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre seus chifres 10 diademas. Sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Essa visão de Daniel indica que haverá uma união de nações. Essa união de nações é a nova ordem mundial. Eles vão votar, eles vão concordar, eles vão eleger o anticristo como único líder do governo mundial. Do governo mundial. Então haverá uma união das nações que aceitarão a liderança do anticristo. Vai ser votado isso. As nações vão eleger o anticristo como líder mundial. Então o governo será chamado ponta pequena que Daniel viu. Olha aqui, ó. Indico que haverá uma união de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu que dominará os povos, um nome e um número. O anticristo vai ter um sinal, um nome e um número. Veja Apocalipse 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Esse sinal é o chip, a marca da besta. O nome da besta, ou o número do seu nome. E o seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 8. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. Quem não tiver essa marca será morto. Por isso que João viu os mártires da grande tribulação. Judeus, gentios, que não aceitaram a marca da besta, que vão crer no Messias, eles vão ser mortos por não aceitar a marca da besta. Por isso que João viu, quem são esses de veste branca?
Esses são os que vieram da grande tribulação, que não se contaminaram com a marca da besta, que não aceitaram o governo do anticristo nem o seu sistema. Esses que vão ouvir o evangelho do reino pregado pelas duas testemunhas, eles vão morrer. Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O anticristo vai ter uma imagem, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que adorassem a imagem da besta. Que não adorassem a imagem da besta, vão ser mortos. O espírito dele, do anticristo, já está no mundo, irmão. O espírito já está no mundo, que é o espírito do engano, da mentira. O espírito do anticristo está no mundo enganando. E o anticristo só está esperando o Espírito Santo, a igreja, ser tirada da terra. A igreja vai ser tirada da terra. Isso detém ele ainda. Porque o Espírito Santo que está sobre a igreja será tirada da terra. Depois que a igreja for arrebatada, o anticristo vai estabelecer o seu governo durante 7 anos. O anticristo será uma pessoa usada pelo diabo, que dominará o mundo inteiro, fazendo sinais, maravilhas, enganando muitos, recebendo adoração como Deus. Irmão, o anticristo, ele vai querer receber adoração como Deus. Ele vai querer se sentar no templo de Jerusalém e vai querer ser adorado. Quando os judeus perceber isso, ver que ele não era o Messias, eles vão romper o pacto com o anticristo. E o anticristo vai matar muitos judeus, muitos, por eles romper essa aliança. A fim de propagar o engano, prodígios de mentira, significa que os seus milagres serão sobrenaturais. Ele vai fazer coisas sobrenaturais para enganar as pessoas e levá-los a crer na mentira. Tais demonstrações serão vistas no mundo inteiro, pela televisão, internet, redes sociais, e milhões de pessoas ficarão impressionadas, enganadas pelo anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Irmão, o anticristo vai ter o controle das redes sociais, da mídia, como já tem. Tudo é dele. A mídia é dele, as redes sociais é dele. Ele já está... Olha só, o sistema do anticristo já está sendo implantado, já está... Está tudo sendo preparado. Quando o anticristo chegar, se apresentar como o homem do pecado, o sistema político já vai estar tudo preparado para ele. Ele vai controlar as pessoas pelas redes sociais, pela mídia. Ele vai fazer as pessoas, como hoje, acreditar em mentiras. Como a própria Rede Globo, que manipula as pessoas com mentiras, enganando as pessoas, fazendo as pessoas acreditar em mentiras. Isso é uma das características do anticristo. O anticristo perseguirá os que vão crer no Messias e não vai aceitar, os que vão crer no Messias e não vão aceitar a marca da besta. Apocalipse 20, versículo 4. O anticristo vai perseguir os que vão crer no Messias e não vão aceitar a marca da besta. E vi tronos e assentaram-se sobre eles. Foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Irmão, ele vai degolar. Ele vai degolar aqueles que não aceitar a marca da besta. Judeus que não aceitar a marca da besta. Gentios também que não aceitar a marca da besta, porque eles vão crer no evangelho do reino que vai ser pregado pelas duas testemunhas. Então o anticristo vai decolar. Apocalipse 24, olha o que diz. E pela palavra de Deus que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. O anticristo só será destruído. Para mim terminar aqui agora. O anticristo só vai ser destruído quando Jesus voltar na segunda fase.
A primeira fase, Jesus arrebata a igreja. A segunda fase, Jesus vem sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus vem para destruir o anticristo e o falso profeta, que vai ser ali o Armagedon. Jesus vai derrotar, vai lançar o anticristo e o falso profeta e a sua imagem no lago de fogo. Apocalipse 19, versículo 20 e 21. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Irmão, o anticristo só vai ser destruído no final da grande tribulação, quando Jesus vier. Na grande batalha do Armagedon, Jesus vai destruir todos os inimigos de Israel. As nações vão vir tudo contra Israel. Aí Jesus vai vir, vai destruir os inimigos de Israel, vai matar, destruir o anticristo e o falso profeta, e vai lançar no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Então, esse é o anticristo. O seu governo vai começar no início da grande tribulação. O seu espírito do engano, da mentira, já está na terra. Ele será o líder político, ditador, que vai governar o mundo inteiro. Fará sinais, prodígio e maravilha. Vai controlar o governo mundial, vai controlar a mídia, as redes sociais, vai controlar todo cidadão com a sua marca 666. Então, meus irmãos, esse é o estudo de hoje. Próximo estudo nosso será os 7 selos do Apocalipse. Vou estar falando sobre os 4 primeiros cavalos, tá? Na próxima aula, semana que vem. Então, esteja orando por mim, que Deus abençoe tua vida, e vamos aprender sobre os selos do Apocalipse. Depois vamos aprender as 7 trombetas. Vamos aprender também as 7 taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Amém? Há perguntas hoje? Amém. Vamos lá. O irmão aqui do estúdio, irmão Daniel, ele está perguntando quem vai ser o anticristo. As pessoas na internet falam que vai ser o Macron, fala que vai ser o Bolsonaro, fala que vai ser o Donald Trump, né? Outros falam que vai ser o Papa. Quem vai ser o anticristo? Vai ser uma pessoa, o homem do pecado. A Bíblia diz que vai ser o homem do pecado. Quem vai ser o anticristo? Vai ser o iníquo. Vai ser essa pessoa. Então eu não posso dizer, irmão, quem vai ser ele, porque a Bíblia não fala quem ele é. Uns acreditam que vai ser o Papa, outros acreditam que vai ser o Macron, outros acreditam que vai ser não sei mais quem. Eu não quero estar aqui para saber quem ele vai ser. Agora, se você está curioso e quer saber quem ele vai ser, quando Jesus voltar, fica aí. Que aí tu vai saber quem ele vai ser. Porque eu não quero saber quem ele vai ser, não. Eu só sei que vai ser o anticristo, vai ser uma pessoa encarnada, incorporado por Satanás. Esse vai ser o anticristo. Incorporado por Satanás. Vai ser um homem, um líder político, o homem do pecado, o ímpio. Vai ser esse. Agora, se vocês querem falar quem vai ser, aí vocês veem. Porque eu só sei que vai ser um líder político, vai ser um enganador, um mentiroso e possuído pelo diabo. E eu quero ser arrebatado antes, não quero conhecer ele. Opa. É o quê? Deixe claro que são os gentios que serão degolados pelas bestas. Deixe claro que são os gentios. Felipe, é o Felipe Cruz que está perguntando aqui, ó. Quem vai ser degolado pelo anticristo? Judeus, que vão crer no Messias. Gentios também, se crer no Messias, não aceitar a marca da besta,
vai ser degolado. Amém? Está dizendo aqui, diz que vai ser o Papa, Alexandre Caetano. Dizem que vai ser o Papa. Então, Alexandre, eu não posso dizer que vai ser. O Papa vai estar envolvido. Com certeza o Papa vai ser aliado do anticristo. Vai andar lado a lado. Porque o Papa engana o mundo inteiro com idolatria e com mentiras. Vai ser aliado dele. Pode ser até o falso profeta que vai andar com ele. Agora, eu não posso dizer que vai ser ele. Eu só sei que vai ser um homem, líder político. Ele vai ser muito carismático, vai enganar todo mundo, vai ter um poder de persuadir as pessoas, acreditar em mentira e engano. Agora, eu só sei que ele vai ser do diabo. Agora, da onde que ele vai vir, quem vai ser ele, aí se vocês não subirem no arrebatamento, vocês vão saber quem é ele, porque eu não quero saber não. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus seja louvado. Amém? Até a próxima semana. Deus te abençoe, meus irmãos. Amém?